estamos ao vivo lá na Toca da Raposa, Gão, com o grande Vitor Moreira, né? Que inveja branca. Exatamente. Coloca o Vitinho na tela aí pra gente já conversar com ele. Olha lá. Tá, o Vitinho, será que ele passou protetor? Porque tá difícil esse mormaço aí, esse céu acinzentado. Vitor, conta pra gente o que tá rolando aí na Toca, treinamento, o pessoal já se preparando nessa data FIFA aí, pensando no próximo confronto já do Cruzeiro. É isso, Lauro. Boa tarde a você. Boa tarde, que acompanha o Aerosport, bancada democrática. Tá um calorão brabo aqui na Toca da Raposa. Mas a gente estava há pouco no ar-condicionado ali na coletiva, então tá tranquilo por enquanto aqui do lado de fora da sala de imprensa. O Cruzeiro fazendo sua segunda atividade depois da reapresentação da data FIFA. Os jogadores folgaram, então hoje é o segundo treino aí com o Gabriel Veron, né, que estava fora há quase um mês. Também o Lautaro Dias, como treinaram ontem, hoje também estão em campo com o restante do grupo. Foram duas atividades que nós, da imprensa, podemos acompanhar. Depois o Cruzeiro fechou o resto da atividade para nós aqui na Toca da Raposa. Esse é o primeiro treino. O que o Seabra imaginou? Um X1, mais 1 contra 1 ali para treinar o pensamento rápido do jogador, agilidade, enfim. E quem se destacou, que eu consegui observar, foi o Jonathan Jesus. Acertou os botes ali na hora do X1, então destaque para ele. O outro destaque também para o Wesley Gasolina. Ele fez 2 gols, rapaz, no Cássio, de cobertura. Imagina, o Cássio tem 1,96 m, então o Wesley Gasolina precisou fazer mágica ali para fazer o gol de cobertura no Cássio. E depois uma atividade de campo reduzido, mas aí com mais jogadores. Eram 6 para cada lado, colete, o time sem colete, né? Camisa do Cruzeiro, o outro com colete rosa. Esses dois times se enfrentando em campo reduzido, 6 para cada lado, também para facilitar ali a tabela e a jogada ensaiada. E depois a coletiva do volante argentino Lucas Romero, que hoje é o capitão do Cruzeiro. Então ele falando, né, sobre esse novo momento do Clube Celeste, desde que ele chegou, como que está aqui em Belo Horizonte, o que dá para fazer agora, depois que o ano já se desenhou, né, metade do ano já se desenhou. Então o Romero fala sobre isso, quer títulos e também está bem satisfeito com essa faixa de capitão no Cruzeiro, Laura. Valeu, Vitão. Ó, fica por aí, viu? Daqui a pouquinho você volta no segundo bloco com mais informações e trazendo tudo que está rolando na Toca da Raposa, beleza? Pode deixar, obrigado, Laura. Tem informação de DM, hein? Fica aí. É isso, valeu demais. Hugo Eduardo, o que dizer sobre o que foi dito pelo Vitor Moreira? A minha grande preocupação tem sido o setor defensivo do Cruzeiro, que por mais que os números sejam razoáveis, eu acho que a gente sofre muito em algumas partidas por, às vezes, não ter o controle do jogo. Então, esse treino de X1 e esse treino de campo reduzido ajuda demais com que o Cruzeiro possa se organizar nesse setor aí. Eu tenho percebido o Lucas Romero um pouco sobrecarregado, o Wallace falta pegar um pouco de ritmo também, teve a lesão do Japa. Agora, provavelmente, deve ser alguma informação em relação a isso que o Vitor traz pra gente daqui a pouco também, com os jogadores também retornando, como ele falou do Gabriel Veron estar treinando agora. O que eu queria falar a respeito de semelhante ao Fael é que muita gente critica o Cruzeiro falando assim, poxa, o Cruzeiro contra os times das grandes camisas, o Cruzeiro passa por algumas dificuldades. Vale lembrar que a gente ganhou do Fluminense, ganhou do Botafogo também nessa competição. E em 2014, quando o Cruzeiro alcança o tetracampeonato brasileiro, ele não tinha tantos resultados negativos fora de casa. Ele tinha muitos empates, inclusive, com times com essa camisa. Mas vale dizer que os mesmos 3 pontos que se ganha do Cuiabá e do Atlético Goianiense também são 3 pontos que são válidos quando você ganha do Fluminense e de outras equipes. Então nós temos que levar em condição essa regularidade, sim, que nos permite estar no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. Temos que melhorar fora de casa? Temos, Lauro. Acredito que vamos melhorar? Vamos. Mas temos que ajustar principalmente esse setor defensivo na parte do meio-campo para não sobrecarregar a nossa defesa e nem o Lucas Romero. E daqui a pouquinho, ou mesmo com o Cruzeiro, agora com o Vitor, que está lá na Toca da Raposa. Vitinho, promessa é dívida. Explica pra gente então como é que está a situação do Departamento Médico Celeste. E a gente paga, né, Laura? Pode ficar devendo, não. Vamos lá. O Matheus Vital, ele não treinou com o grupo hoje porque está com uma dor nas costas. Apresentou esse quadro hoje quando chegou aqui no clube, então não veio para a atividade. E também tem uma atualização sobre o Barreal. Ele saiu do jogo contra o Atlético Goianiense reclamando com a gente que estava ali na zona mista de dores no tornozelo. E aí ele está passando por atividades parciais com o grupo, não treina. Ontem, sim, fez uma atividade mais geral com todo mundo, mas hoje uma atividade parcial, saiu mais cedo do treino, vai ser reavaliado pelo Departamento de Saúde do Cruzeiro mais uma vez para ver aí como que está a situação do atacante argentino.
Então essas duas informações sobre o departamento médico. Tem gente renovando o contrato. Uma semana muito importante que o Kaique Kenji está vivendo, né? Aos 18 anos, subiu para o profissional e agora estendeu o vínculo até dezembro de 2028. Então imagina que semana ele vive, né? Subir para o profissional e aí renovar o contrato com a equipe celeste. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é filho do Kleber. Jogou na seleção brasileira, lateral, jogou no Corinthians, no Santos, no Inter. Então, vivendo este momento com o Cruzeiro, treinou normalmente, assim como o Joseph, Dorival e também o Teves, garotos da base, nessa atividade de hoje cedo aqui na Toca da Raposa. Laura. Valeu, Vitão. Bom descanso para você e para o Reinaldo aí, nosso Cinegra. Bom fim de semana para vocês. Obrigado. Tamo junto. Hugão, feliz pelo menos com essa renovação aí? Você que pede tanto a valorização da base? E é um jogador que tem um futuro muito promissor. O pai dele era muito bom de bola, muito bom lateral. Eu lembro do Kleber jogando, era um ótimo lateral. Ô Lauro, essa condição, por exemplo, do departamento médico do Cruzeiro, teve uma vez que eu fui questionado, naquela época o Cruzeiro estava passando por aquela crise financeira terrível, sobre os salários do Dr. Sérgio Campolini e sua equipe. Eu falei assim, cara, há muito tempo a gente não vê um departamento médico que ele consegue entregar para o treinador parte do elenco, por exemplo, ou parte considerável do elenco, por exemplo, que esteja lesionado, voltando e se recuperando muito bem e demorando a voltar para o departamento médico. A gente tem no departamento médico do Cruzeiro, por exemplo, os atletas hoje, por exemplo, que teve lesões um pouco mais sérias. E aqueles que têm lesões, por exemplo, de recuperação muscular, eles conseguem voltar e se mantêm no time profissional do Cruzeiro. Antigamente, vocês lembram do Martinúcio, que ia para o departamento médico e custava voltar? O Alisson, que hoje está no São Paulo... A torcida chamava ele de Martin inútil. Mas engraçado que a culpa não era dele, velho. A culpa não era... Eu percebia que não era dele. O Alisson hoje, por exemplo, jogador de regularidade no São Paulo. No Cruzeiro não mantinha essa regularidade. Hoje o departamento médico do Cruzeiro consegue trabalhar dessa forma. Exemplo disso, que a gente tem os jogadores sempre à disposição para o Seabra e o Seabra consegue trabalhar o máximo de tempo possível sempre com o elenco disponível para ele.